Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E para aqueles que gostam de estudar as cartas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, esse livro vai te ajudar em muito. Né? Se você pensa em fazer uma exposição na sua igreja, tá? No culto de ensino, doutrina, aos domingos, você pretende começar uma série aí sobre as 7 cartas do Apocalipse. Steve J. Lawson, que todo mundo conhece, preciso falar dele, né? Porque é muito conhecido, pastor, escritor, exegeta, teólogo, tá? Já veio no Brasil várias vezes, em várias conferências da editora Fiel, que é uma editora reformada, tá? Eu sou pentecostal, queridos, sou pentecostal, sou presbítero aqui da Assembleia de Deus aqui em São Paulo, moro na cidade de Guarulhos, tá? Mas eu gosto muito da teologia reformada, tá? Principalmente em sermões expositivos, né? Porque a nossa pregação, a pregação pentecostal, ela está muito defasada, né? Nós temos poucos bons pregadores e o pentecostalismo, ou o pentecostal, não é muito atrelado ao sermão expositivo. O pentecostal, os pregadores pentecostais, você pode pegar aí a década de 70, 80, 90, Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues, Gilmar Santos, Hidecaso Takayama, Gesiel Gomes, todos eles não eram pregador ou pregadores expositivos. Eles eram e são, né, até hoje, pregadores textuais e temáticos. Então, não é cultura do pentecostal, do pregador pentecostal ou da igreja pentecostal pregar expositivamente. Não é cultura. Isso vem mais lá dos nossos irmãos pastores reformados. E aqui, essa obra, As 7 Igrejas do Apocalipse, o alerta final de Cristo para seu povo, é uma reedição do livro Alerta Final, da primeira edição, lá nos anos 80, porque esse livro, né, Alerta Final, foi a tese de mestrado do Steve J. Lawson, quando ele saiu do seminário. Tá? A tese de mestrado dele foi sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né, que ele colocou o nome Alerta Final. Agora, essa nova edição vem com as 7 igrejas do Apocalipse, o alerta final de Cristo para seu povo. Tá? Onde ele vai trabalhar o contexto histórico, contexto cultural, tá? Dos capítulos 1 a 3 do Apocalipse. Então, é um livro maravilhoso. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos aqui rapidamente, que eu não quero demorar no vídeo, né? Para você ter uma noção dessa obra, que ela vende muito, muito, um livro maravilhoso, tá? Citado até por comentarista. Essa aqui, ó, é a 20ª impressão dessa obra. A 20ª, tá? A 20ª, porque vende muito, muito, tá? Porque a obra é fantástica. Você conhece se a obra é boa ou não pelas edições já dessas obras, dessa obra, ou das obras, né? Pelas várias edições e pelas várias impressões e reimpressões dessa obra. Então você percebe que a obra é importante, tá? Uma obra importante. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Pronto. Aqui está o sumário, que ele começa com dedicatória, agradecimentos, prefácio e introdução, onde ele vai introduzir o assunto que ele vai abordar, tá? Como eu falei, ele vai só falar dos 3 primeiros capítulos do Apocalipse, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, tá? Vai fazer uma exposição dos 3 primeiros capítulos. Aí ele começa o capítulo 1, que ele vai trabalhar o senhorio de Cristo. É novamente meia-noite, a impressionante visão, terror santo, tá? Onde ele vai trabalhar ali o contexto histórico, a perseguição por Domiciano, que João enfrentava, e os discípulos, e os cristãos, os discípulos de Cristo enfrentavam, tá? Nas 7 igrejas da Ásia, enfim. E depois ele vai começar a trabalhar aqui, ó, carta por carta, como aqui, ó, as cartas de Jesus Cristo. Introdução às 7 cartas, tá? Introdução às 7 cartas. Aí ele vai falar aqui, ó,
A primeira igreja, primeira exposição, a igreja de Éfeso. A segunda exposição, a igreja de Esmina. Tá? A terceira, Pérgamo. E assim sucessivamente. Aqui está, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Você pode pausar o vídeo aí e você pode ler. Tá? Você pode ler. Aqui está as 7 igrejas. Tá? A exposição das 7 igrejas. E depois ele conclui, tá? Com a chamada lei do reavivamento. Aí ele fala aqui, ó, não é hora para brincar de igreja, né? Não é hora para brincar de igreja. É hora de levarmos sério a mensagem do evangelho, tá? E vamos aqui rapidamente, vamos correr. Aqui está os agradecimentos dele, tá? Prefácio. Vamos lá. A introdução ao assunto. E aí ele começa já o capítulo 1, que ele vai trabalhar o senhorio de Cristo. Tá? Eu não vou focar muito no capítulo 1, eu vou mais para as cartas, porque creio que vocês estão interessados, né? Aqui ele começa, a primeira, né? Primeira parte, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Ele começa a exposição. Essa exposição fala do contexto histórico, cultural, né? Uma exegese elaborada, uma hermenêutica bem aplicada, fantástica. Então ele trabalha contexto histórico, cultural, a exegese, a hermenêutica, uma linguagem simples, uma linguagem fácil de se compreender, mas bem profunda, tá? Aí ele divide aqui, queridos, em subdivisões, porque é uma exposição que ele está fazendo, tá? Aqui, ó, o alerta soberano, que é os versículos 1 e 2. Aqui está a citação do texto bíblico, e ele começa a exposição, tá certo? Depois o versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, ele vai explicar. Depois os versículos 4 e 5, parte A, tá? Tá aqui a exposição. Aí ele vai expondo. Deixa eu ir logo aqui para as igrejas, tá? Vamos lá. Acabando a exposição aqui, dos versículos de 1 a 11, ele começa a segunda parte da perícope, que é a visão de Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, os versículos 12 a 16. Aí ele vai dar o significado daquilo que João viu, o cabelo branco, né, representando a sua eternidade, os pés como latão reluzente a sua santidade, o cinturão de ouro na cintura de Cristo, representando o seu sacerdócio eterno, que ele é o nosso sumo sacerdote. Enfim, ele vai explicar tudo isso aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu correr. Então ele detalha aqui, tá? Te dá tudo o que você precisa saber para fazer uma boa exposição dos primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse. Aqui está os versículos 17 a 20 do capítulo 1, que ele coloca como tema o terror santo, né? Vamos lá. Vamos lá. E aqui ele começa, a partir da página 71, a exposição das 7 cartas para as 7 igrejas, os capítulos 2 e 3. Ele começa primeiro com uma introdução às 7 cartas, evidente, né? Aí aqui é maravilhoso, querido, que é maravilhoso, porque ele vai trabalhar o cenário, tá? Ó, cada carta segue o padrão comum. Primeiro, o cenário, o remetente, as virtudes. Então, 5 igrejas, ou melhor, 4 igrejas recebem elogios e críticas. 2 igrejas é só elogio, que é Esmirna e Filadélfia. E uma igreja só, que é a igreja de Laodiceia, é só crítica. Tá? Não tem um elogio à igreja. Tá? Fantástico aqui. Vamos lá, aqui tem um mapa. Deixa eu virar aqui para vocês verem, né? Aqui, ó, o mapa das 7 igrejas do Apocalipse. Maregeu, as cidades. E todas as 7 igrejas, queridos, tá aqui, ó, ficavam perto uma da outra.
tá? Aqui, ó, Éfeso, Esmina, Sardes, tá vendo aqui, ó? Aqui está a Ásia, Lícia, Panfilha. Muito bom esse mapinha aqui para você se situar. Aí ele continua aqui, ó, né? Deixa eu só voltar aqui. Cada carta segue o padrão comum. Aí vem aqui o pecado, a solução, o sofrimento, o alerta, a promessa. Essa é o slogan, né? Ou melhor, o padrão das cartas, dessas cartas. Então são aí 8, né? 8. O cenário remetente às virtudes, o pecado, a solução, o sofrimento, o alerta, a promessa. Aí ele trabalha aqui, ó. Qual a importância dessas cartas para nós hoje? Depois aqui ele começa com a primeira igreja. Deixaste o teu primeiro amor. Que é a exposição dos versículos de 1 a 7 do capítulo 2 de Apocalipse, para a primeira igreja, a primeira carta à igreja de Éfeso. Ele começa aqui, tá? É uma introdução fantástica e depois ele começa a trabalhar o cenário, o contexto histórico, tá? Aí ele vai falar do contexto histórico da igreja de Éfeso, tá? Assim ele vai fazer com todas as cartas o contexto histórico maravilhoso que ele vai dar. Como ele vai falar aqui, ó. Uma viagem à velha Éfeso era como ir a Nova York ou Los Angeles. Era uma próspera metrópole, a mais proeminente cidade da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Localizada no rio Cáster, a 3 milhas, 3 quilômetros do mar Egeu. Éfeso era o maior centro comercial da Ásia. Aí embarcavam-se as mercadorias através do Mediterrâneo, subindo o Cáster, onde eram distribuídas ao mundo todo. Éfeso ficava na encruzilhada do mundo. Aqui entrelaçavam-se 4 grandes estradas, trazendo negociantes e mercadores das mais importantes províncias romanas. Os efésios, por isso, eram muito avançados culturalmente, tá? Culturalmente. Eram cosmopolitas nas artes. Deixa eu só o celular voltar aqui, que sempre acontece isso aqui. Deixa eu pegar aqui, pronto. Pronto, voltou. Eram mais avançados culturalmente, eram cosmopolitas nas artes, dramas e urbanização. O que é uma cidade cosmopolita, querido? Vamos pegar São Paulo aqui, onde eu moro. São Paulo é uma cidade cosmopolita, porque tem várias culturas, artes. Aqui tem japonês, chinês, coreano, português, africano, indiano. Tem várias culturas em São Paulo. Assim também era a cidade de Éfeso. Tinha vários povos, tá? Éfeso era uma cidade livre, por sua lealdade a Roma, estava autorizada a ter governo próprio. Nela não havia guarnição romana, nenhuma opressão pairava sobre a cidade. Era imune à influência e à tirania romanas, porque ela era obediente, né? Éfeso também era o centro do paganismo. Uma das 7 maravilhas do mundo estava ali, o templo de Diana, lugar de intensa idolatria. Não só o templo de Diana, né? Tinha o templo de Zeus, o templo de Apolo, o templo de Afrodite, o templo de Asclépio, ou Esculápio, deus da cura. Éfeso tinha uma grande biblioteca, né? Éfeso também tinha um grande teatro, um grande teatro que cabia 25 mil pessoas sentadas ao ar livre, um grande porto, tá? O templo de Diana tinha 127 colunas. 127 colunas, cada coluna com 18 metros, era feito de mármore puro. A Diana era a deusa da fertilidade, a deusa do submundo, era padroeira da cidade. Tá? Era padroeira da cidade. Fora a pornografia, a prostituição, a cidade era terrível nessa área aí. O paganismo imperava, enfim.
Aí, terminando aqui a exposição sobre Éfeso, ele começa aqui o remetente, ele começa a exposição. Tá? Para esta igreja localizada em meio a tamanha idolatria e imoralidade, Jesus identifica-se da seguinte maneira. Aí vem o capítulo 2, versículo 1. Você pode pausar o vídeo aí e ler, certo? Vamos lá. Então ele fala aqui, ó. Jesus aparece para a igreja, se apresenta, segurando as 7 estrelas, que as 7 estrelas são os 7 anjos, os 7 líderes, os 7 pastores das 7 igrejas, mostrando que os pastores estão na mão de Deus, de Cristo, que eles não são autônomos, não são ditadores, são homens que devem seguir o conselho da mão de Deus, de Cristo Jesus, porque mão direita, queridos, as 7 estrelas que estão à sua destra, à sua direita. Direita, mão direita fala de poder, fala de domínio, fala de força, fala de poderio. Então os pastores estão nas mãos de Deus. Depois Cristo está andando, ele também anda no meio dos 7 candeeiros ou candelabros, que é as 7 igrejas. Cristo conhece a sua igreja, anda na igreja, porque ele é o Senhor dela. Ele comprou ela com seu sangue. Interessante. Então ele trabalha todas essas premissas que eu falei aqui, tá? Então ele trabalha os versículos bem, sabe? E aplica assim de maneira maravilhosa. Como aqui, os versículos 2 a 3, que é a repreensão, trabalhe paciência, tá? Rigoroso e estável, tá? O pecado, tá? Eles deixaram o primeiro amor. Ele vai explicar o que é isso, a solução, tá? Cristo manda a igreja se arrepender, tá? Então, os versículos 5 a 6. Se não se arrepender, Cristo vai tirar o castiçal, quer dizer, vai remover a própria igreja. Por quê? A igreja de Éfeso era conhecida como a luz de Éfeso, assim como a cidade. A cidade era conhecida como a luz da Ásia Menor, ou a luz da Ásia. E ali, naquela cidade de idolatria, de pornografia, de prostituição, Cristo coloca a sua igreja, coloca a sua luz. Então, se a igreja não se arrependesse, não voltasse ao primeiro amor, Cristo ia tirar o castiçal, ia apagar a luz da igreja, ia remover a igreja do seu lugar. Porque a igreja está no mundo para brilhar. Paulo falou que nós somos como astros do mundo, para brilhar nesse mundo podre, de trevas, de podridão. Tá? Aí ele trabalha aqui, ó, primeiro passo, lembrar de onde caiu, se arrepender. Então ele trabalha passo a passo, parte por parte da carta e das palavras de Cristo à igreja ali de Éfeso. Tá? Acabando aqui, ó, deixa eu correr aqui rapidamente, quero pegar a igreja de Esmirna. Olha só a igreja de Esmirna, que só 2 igrejas passaram no crivo, né? Não teve críticas. Foi só elogios, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Aqui ele coloca o tema, quando a perseguição atinge o fiel, que é os versículos 2, de 8 a 11. Né? De 8 a 11. Que é a menor exposição entre as 7 cartas. Aqui ele começa trabalhando sempre, contando um caso, né? E ele conta aqui um caso de uma igreja batista, tá? A igreja batista em Hamilton Square. Ele conta um caso aqui que aconteceu ali, terrível, para introduz o assunto para depois falar da igreja de Esmirna. Olha aqui, ó, o cenário. Aqui ele vai descrever Esmirna de maneira fantástica, maravilhosa. Ele vai falar assim, ó, Esmirna era a mais bela cidade da Ásia Menor. Era a coroa do continente, próspero, centro portuário, possuía um pitoresco cenário natural, tá? Árvores, rochas, tá? Fazia fronteira com o mar Egeu, sendo ladeada por uma montanha circular chamada Pagos, o Monte Pagos, o famoso Monte Pagos. Você pode ver aí no Google, né, as fotos desse monte. A bela montanha era contornada pela Rua do Ouro. Olha só, nela havia templos pagãos e edifícios públicos que lhe davam a aparência de uma coroa. As ruas, bem pavimentadas e delineadas por arvoredos, acentuavam-lhe a beleza. Seus prédios eram conhecidos como a coroa de Esmirna.
assemelhavam-se a um colar de diamantes. Séculos antes, Alexandre o Grande determinara fazer de Esmirna a cidade modelo da Grécia. Sua vida cultural florescia, artes, educação, filosofia e ciência. Tudo florescia. Ela ostentava magnífica biblioteca e um monumento ao seu mais ilustre filho, Homero. Aqui achava-se também o maior teatro da Ásia, maior do que o teatro de Éfeso, né? Seu orgulho e beleza estavam gravados em suas moedas. Localizada a 40 milhas ou 40 quilômetros ao norte de Éfeso, possuía um porto natural onde frotas inteiras abrigavam-se de ataques e tormentas. Ela ocupava o segundo lugar nas exportações, sendo superada somente por Éfeso. Era um grande e florescente centro do comércio internacional. Esmirna tinha fortes laços com Roma, quando 6 cidades competiam pelo privilégio de construir o monumento à capital do império. Foi Esmirna a escolhida. Sua fidelidade a César era indiscutível. Consequentemente, era um próspero centro do culto ao imperador. Lembrando aqui que a primeira cidade a construir o templo ao imperador foi praticamente Esmirna. No ano 23 depois de Cristo, construiu ali um templo a Tibério César, tá? E o povo, uma vez por ano, se reunia para cultuar a César, né? Ao imperador. E aí se seguiu com outros templos, né? Com outros templos. Então veja como era difícil ser crente em Éfeso. Aqui, ó. Consequentemente, era um próspero centro de culto ao imperador. Naqueles dias, César era como um deus para o povo. A sua imagem esculpida em mármore eram queimados incensos. Todos eram convocados anualmente a jurar fidelidade ao imperador. O que se recusasse a fazê-lo era preso e executado ao fio da espada. Esmirna era o berço do paganismo. Então, imagina você ser crente numa cidade dessa. Imagina. É como você ser crente na Coreia do Norte, na China hoje. Era assinar o atestado de óbito, meu irmão. Ó, Cibele, Apolo, Asclépio, o Esculápio, o deus da cura, Afrodite, a deusa do amor, e Zeus, o deus principal do panteão grego, eram os principais templos que havia ali em Esmirna, o templo de Cibele, o templo de Apolo, o templo de Asclépio, Afrodite e Zeus. Todos os deuses eram abertamente adorados em Esmirna. Então era uma cidade politeísta, né? Adorava várias divindades. Mas nessa perversa cidade havia um pequeno rebanho de Cristo. Arrancados a esse sistema diabólico, fizeram-se igreja de Deus. Em Esmirna não era fácil ser cristão. Muitos eram perseguidos e mortos por sua fé. Ser chamado de cristão aqui era sobremodo perigoso. Esmirna, aqui vem o checkmate do Steve J. Lawson. Esmirna significa mir, fragrância usada para se fabricar perfume, tá? Era uma planta, né? Uma planta. Quando esmagada, pegava essa planta esmagava ela, a casca da mirte exala doce aroma. Esta é a precisa descrição da igreja que estava sendo esmagada, né, por seus algozes, por seguidores. Quanto mais esmagada pelo mundo, em virtude de sua fé em Cristo, mais o aroma de seu testemunho exala. Diante da oposição, a fragrância daquela igreja espalhara-se por toda a Ásia Menor. Se Éfeso era como São Paulo, líder no comércio e na indústria, Esmirna era como o Rio de Janeiro, o centro cultural de primeira grandeza. Tá? Aí ele começa aqui, ó, o remetente, né? Sempre a expressão ao anjo da igreja, tal, e tem uma qualificação de Cristo. Tá? Aqui ele fala que ele é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, mostrando que o poder da vida e da morte não está em Roma, não está com o imperador romano ou com soldados romanos, mas está em Deus. Tá?
Então ele vai se apresentar aqui, ó, com aquele que é eterno, aquele que vive. Vai falar do pecado, tá? Pecado. Não que a igreja, porque a igreja não recebeu nenhuma repreensão, tá? Não há repreensão para Esmirna. Nenhum membro é censurado, embora não haja igreja perfeita aos olhos de Cristo, diante de quem todas as coisas são expostas e descobertas. Esmirna não apresenta nenhuma falha gritante, nada. Tá? Cristo só encoraja a igreja. Aí vem um sofrimento, é aqui que o bicho vai pegar. Tá? Quando ele fala, conheça as suas obras, a tua tribulação e pobreza. Ele vai trabalhar aqui, vou só adiantar, que a palavra tribulação no grego, queridos, é tríplice. Tríplice, que significa alguém que está sendo sufocado, alguém que está sendo estrangulado, alguém que está sendo esmagado com um rolo compressor, alguém que está sendo, queridos, sendo esmagado por uma pedra. Isso significa a palavra tribulação. Os cristãos não tinham sossego, era 24 horas sendo atropelados por esse atropelo do Império Romano. Tá? Isso significa a palavra tribulação. E a palavra pobreza aqui, tá? É a palavrinha pitocheia, que significa mendigo. E tinha uma imagem, né, de um mendigo agachado. Então os crentes aqui de Esmirna não tinham nenhum básico. Tá? Eles eram miseráveis, queridos. Não tinha nenhum básico para comer, porque todos os bens deles foram confiscados pelo Império Romano. O trabalho, podia trabalhar, ninguém poderia dar emprego para eles. Os bens deles, as lojas, tudo que eles tinham eram confiscados. Eles não tinham nada, viraram mendigo. Meu Deus, imagina a situação. Então, a teologia da prosperidade aqui não tinha vez. Tá? Não tinha vez. Isso lembra o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler assumiu o poder na Alemanha. O que ele fez com os judeus? A mesma coisa que o Império Romano fez aqui com Esmirna. Tá? O Hitler ele confiscou os bens dos judeus. Os judeus perderam as suas empresas, perderam os seus cargos, perderam o dinheiro que eles tinham aplicado no banco, perderam tudo, viraram mendigos e foram para a morte nos campos de concentração. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui, tá? Em Esmirna. Os cristãos estavam numa pobreza, na miserabilidade, viraram mendigos. Tá? Imagina a situação. Tá? Continuando aqui, ó, eu só adiantei aquilo que ele fala, né? Steve J. Lawson, e ele vai ser fantástico aqui, porque ele vai falar que a igreja de Esmirna enfrentou 5 diferentes níveis de perseguições. 5, tá? 5 níveis de perseguições. Ele vai falar aqui, ó, a perseguição governamental do governo romano, a perseguição econômica, eles começaram a perder seus empregos, perderam tudo que você possa imaginar. A perseguição física, tá? Todo tipo de atrocidade que você imaginar contra os crentes, o governo Roma praticou, mataram, cortava a cabeça, os pés, jogavam na prisão, torturava, o que você imaginar, tá? Perseguição física, religiosa, tá? Que veio por parte dos judeus, tá? Que eram hostis ao evangelho, que ele vai chamar aqui de sinagoga de Satanás, tá? Que entregavam os cristãos às autoridades romanas, tá? A perseguição religiosa e a perseguição satânica, tá? Então, olha só, você já tem um tema para pregar. Os 5 diferentes níveis de perseguição que acontecia ali em Esmirna. A perseguição governamental, física, econômica, religiosa e satânica, porque por trás de tudo isso do Império Romano que estava lá fermentando, Satanás e seus asseclas. Aí ele vai falar, ó, da perseguição governamental. Ele vai pegar a palavra tribulação que eu falei para vocês, que é a palavra grega tríplice, tá? Vai dar uma explicação, eu só adiantei para vocês, tá? Ele vai falar da perseguição governamental, depois a perseguição econômica, quando João escreve assim, e Cristo fala, conheço a tua pobreza, que eu já expliquei aqui para vocês, que é a palavra grega pitocheia, tá? Que denota alguém tão desprovido de bens que nada chega a possuir, nada, viraram mendigos, tá?
ele não está apto a ganhar nem mesmo ninharias. Acha-se à mercê da caridade humana. Irmão, é muito forte isso aqui, meu Deus do céu. É de chorar, porque imagina uma situação dessa. E tem igrejas hoje no mundo passando por isso, queridos. Se você vai aí no Google, na janela 10/40, os 10 países onde o cristianismo é mais perseguido, o país número 1 é a Coreia do Norte. Seguido com os países africanos, da África, como a China hoje, que está uma perseguição brutal. Tá? O Estado Islâmico lá nos países árabes, onde o cristianismo é inimigo e a religião oficial é o Islã. Então, esses cristãos desses países passam a mesma coisa que a igreja de Esmirna lá passava. A mesma coisa. Tá? Então, a perseguição econômica, ele vai explicar aqui, a perseguição religiosa dos judeus que entregavam às autoridades romanas, a perseguição física, eles eram torturados, a perseguição satânica, que por trás disso havia Satanás ali, estava o Satanás. Então ele vai trabalhar tudo isso aqui, ó, tudo isso. Terminando, ele vai para outra carta, né? Que é a carta à igreja de Pérgamo, que ele trabalha com o tema vivendo no quartel-general do inferno. Vivendo no quartel-general do inferno, do diabo. Ele fala assim, ó, conheço o lugar aonde tu habitas, aonde está o trono de Satanás. Satanás habitava em Éfeso, ou melhor, em Pérgamo, porque ali estava o seu trono. E ele vai trabalhar aqui, como todas as outras cartas, né, o cenário histórico, tá? E vai fazer uma exposição fantástica dessa carta, e todos os estudiosos falam que a expressão trono de Satanás faz referência ao culto ao imperador, porque não adorar o imperador, tá, era não mostrar lealdade a César e nem ao império. Isso era uma afronta para o império. Então, morreu gente a rodo aqui em Pérgamo. Mas Pérgamo não foi tão fiel como a igreja de Esmirna. Tem aqui os defeitos, né, e as qualidades. Steve J. Lauso vai explorar aqui. Tá? E assim ele vai fazer com todas as cartas. Eu citei aqui a carta de Esmirna, né? De Esmirna. Eu peguei a carta de Esmirna, a igreja de Esmirna, para vocês verem. Tá? Então ele esmiuça bem, ele detalha, ele dá detalhes. Tá? Claro que você tem outros, eu tenho aqui outros comentários, como o comentário do Simon Kistemaker, do Apocalipse, eu tenho um comentário aqui do Grant R. Osborne e outros materiais aqui que vai ajudar. Então, uma obra complementa a outra. Então, é um livro fantástico, maravilhoso, tá? Demais. Eu faço questão de detalhar as obras para vocês comprarem e não se enganarem. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui para passar todas as obras que eu uso, que eu consulto, para as minhas aulas, mensagens e exposições, tá certo? E se vocês gostaram de mais uma obra, de mais uma super dica aqui de leitura para vocês, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, ok? Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.